sempre. Olha o que ele disse lá em 1:22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes enganando vocês mesmos. Então, nós queremos estudar o texto e praticar, entender e ver vocês fazendo, e eu vou explicar como é que nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer assim, eu vou fazer um quiz, vou fazer uma pergunta que tem lá 5 opções. A opção A, B, C, D e E. A pergunta 1. Então, você vai mandar para mim a resposta conforme você achar que é a melhor. Então, por exemplo, quem escreveu a carta de Tiago? Ao invés de só te contar aqui quem escreveu a carta de Tiago, como assim, Túlio? Quem escreveu? Foi Tiago. Não é tão simples. Por quê? Você acha que foi Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, um dos 12 apóstolos de Jesus? Se você acha isso, salva aí no seu celular, se você ainda não salvou, o meu WhatsApp privado. Não quero que você mande no grupo, eu quero que você mande no meu privado, e você vai responder assim para mim, 1A, se você acha que o Tiago, autor da carta, é esse que está aí. Deixa eu escrever meu telefone aqui para vocês no chat. Está aí meu telefone. Então, você manda para mim assim, 1A, se você acha que o autor da carta de Tiago é o filho de Zebedeu, aquele que aparece lá entre os 12 apóstolos, irmão do João. Tá bom? Se você não acha que foi esse Tiago, você acha que foi outro. Foi o Tiago, filho de Alfeu, um dos 12 apóstolos. Lembra que tinha o Tiago, tinha outro Tiago? Né? Entre os 12, tinha 2 na lista lá. Se você acha que foi o segundo Tiago, você manda 1B, que eu vou entender que você acha que o Tiago é esse. Não tem problema errar. Eu quero que você tome uma decisão e me mande. Eu não falei para você ainda qual que é, então o erro não tem problema nenhum, não tem pressão aqui. É mais para você se exercitar e tomar uma atitude antes de saber, porque você vai gravar melhor dessa forma. O terceiro, se você acha que é a letra C, você vai mandar para mim 3C, onde significa a letra C, que é Tiago, um dos 12 apóstolos de Jesus, chamado Judas Tadeu. Então, Judas Tadeu, não Judas Iscariotes, porque tinha 2 Judas e 2 Tiagos entre os apóstolos de Jesus. Tá? E, além disso, o Judas Tadeu, não Iscariotes, ele era chamado filho de Tiago, que não era nem Tiago maior, nem Tiago menor, mas era um outro Tiago. Se você acha que era ele, letra C para mim, 1C, você vai mandar assim. Se não, você acha que é um quarto Tiago, que é o Tiago, irmão de Jesus, que não cria nele, você vai mandar 1D para mim, tá? Porque em algum momento lá nos evangelhos diz que Jesus tinha irmãos, entre eles cita vários nomes, tinha um nome lá do Tiago, que nem cria em Jesus, não acreditava nele, e você acha que esse você manda 1D. Se não, você pode mandar que é Tiago menor, um dos 12 apóstolos de Jesus, que seria uma outra opção, que às vezes há uma certa discussão sobre qual deles seria esse Tiago menor, mas se você acha que é esse, manda para mim também 1E. Qual Tiago você acha, tá? Estou esperando aqui, então, no WhatsApp, a sua resposta. Posso passar para a próxima pergunta? Faz assim para mim, para eu saber. Beleza. Ô, Carla, você não vale, você já viu essa aula, hein? Questão número 2. A quem se destinava a carta? Túlio, eu estou quietinha aqui, mas a gente sempre aprende uma coisa nova, viu? Joia, obrigado. Túlio, e é para a gente colocar a resposta agora ou esperar tudo e colocar tudo de uma vez? O que você achar melhor. Tá? São 4 ou 5 aí. Você pode me mandar tudo de uma vez, só anota e manda tudo, ou então pode ir mandando aos poucos, como você preferir. A questão número 2, agora você vai escrever 2A, 2B, 2C, 2D ou 2E, conforme você achar que é a melhor resposta. Quem são os destinatários da carta de Tiago? Se você acha que é a letra A, qualquer um que se interessasse, você manda para mim 2A. Tá? Para quem quer escrever? Para qualquer um. Escreveu aleatoriamente. Quem quiser ler, que lê. Carta aberta. Se não, se você acha que é aos cristãos de Jerusalém, no lugar que Tiago era bispo, você manda 2B. Se não, se você acha que é para os cristãos que eram gentios, de outras igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo, né? Lá na Galácia, lá em Éfeso, lá em Roma, etc., você manda 2C, se você acha que Tiago estava escrevendo lá para eles. Se você acha que é para não cristãos que precisavam se converter, você manda 2D. E se você acha que é para cristãos oriundos do judaísmo,
espalhados pela perseguição, você manda 2E, tá? Por que é importante a gente saber quem é o autor e saber quem é o destinatário? Porque isso nos ajuda a entender muita coisa que está no texto. É fundamental, tá? Então, se você não sabe, pode chutar, não tem problema. Toma uma atitude aí, toma uma decisão e manda para mim a resposta da questão 2, se você acha que é 2A, B, C, D ou E. Posso seguir? Então, tá bom. Estou indo aqui. Questão de número 3. Quando, em que ano, mais ou menos, período, foi escrita a carta de Tiago? Tá? Todas as respostas estão entre o ano 30 depois de Cristo, que é quando ele morreu, e o ano 80 depois de Cristo, né? Sempre ali no início do Evangelho. Eu não coloquei nenhuma resposta fácil, então a gente tem que aprofundar um pouco mais, para saber se foi logo depois da ressurreição de Jesus, seria a alternativa 3A. Se você acha que foi no primeiro, um pouco antes do primeiro concílio dos líderes cristãos, você vai mandar para mim 3B. Se você acha que foi entre 50 e 59, ao mesmo tempo em que Paulo estava escrevendo as cartas dele, você vai mandar para mim 3C. Se você acha que foi junto com as últimas cartas de Paulo, quando ele já estava lá em Roma, você vai mandar letra D, porque seria entre 60 e 69. Você acha que foi mais para o finalzinho, perto do período em que Apocalipse foi escrito, você vai mandar a letra E. Tá? Isso é para saber assim, você acha que foi uma das primeiras cartas a ser escrita, ou foi uma das últimas cartas, ou foi no meio, ou um pouquinho ali, um pouquinho lá, você vai mandar essa resposta. Ela é difícil mesmo, essa eu confesso que eu peguei pesado aqui, mas é bom que você vai aprender. Tá bom? Posso seguir? A próxima? Questão de número 4, você vai mandar para mim 4A, B, C, D ou E. Se você achar, conforme você achar que a frase que está ali não está na carta de Tiago. Tiago não falou sobre isso de modo algum. Tá? Então, a letra A, se você acha que Tiago não falou sobre provação que nos traz perseverança, sobre amadurecimento e sobre integridade. Você vai mandar 4B se você acha que ele não falou que a nossa fé deve ser provada com atitudes. Você vai mandar a letra C se você acha que ele falou, que ele não falou que nós não devemos falar mal uns dos outros. Se você acha que ele falou, você não marca. Você vai mandar 4D se você acha que ele não falou que a falta de atitude também é pecado. E você vai mandar 4E se você acha que ele não disse que se nós tivermos fé e atitude, Deus realiza os nossos desejos. Então, tem 4 que ele falou e tem uma que ele não falou. Isso. Ok? 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. Estou seguindo aqui. Posso seguir? E, finalmente, a questão de número 5, que é o seguinte. Em que evento de ensino a carta de Tiago tem clara inspiração? Eu quero dizer assim, claro que a inspiração é do Espírito Santo. Claro que Tiago, ele é autônomo, ele fala da cabeça dele. Mas como nós somos influenciáveis, e as pessoas com quem a gente anda, os professores com quem a gente tem aula, os pastores de quem a gente escuta pregação nos influenciam, sim, os vídeos que a gente assiste, os programas de TV que a gente assiste, enfim, tudo afeta a música que a gente canta. Tiago também era influenciável por algumas coisas. Do ponto de vista de evento de ensino, tem um evento que o Tiago, você fala assim, cara, ele copiou daqui, colou, só mudou um pouquinho as palavras, mas é igualzinho, o que ele está falando é a mesma coisa. Você vai responder 5A, B, C, D ou E, se você achar que é Jesus no Monte das Bem-aventuranças, letra A, Moisés no Monte Sinai, letra B, Paulo na prisão em Roma, letra C, Pedro no dia de Pentecostes, letra D, e João Batista no Rio Jordão, letra E. Em qual tipo de ensino o Tiago parece ter fundamentado mais a sua carta? Repete. Repetindo. O Tiago teve uma inspiração clara, ele foi influenciado, quando você lê a carta dele, por algum evento que aconteceu antes de ensino. Ele leu, ele estudou, ele ouviu, ele estava lá, não sei. Se você acha que ele se inspirou, por exemplo,
nas pregações de João Batista no Rio Jordão, você vai mandar 5E. Se você acha que ele se inspirou nas palavras que Pedro disse no dia de Pentecostes, lá em Atos, no começo do livro de Atos, você vai mandar a letra D para a questão 5. Se você acha que não, que ele se inspirou muito naquilo que está escrito pelas cartas de Paulo, as últimas cartas que ele escreveu quando já estava na prisão em Roma, você vai mandar 5C. Se você acha que ele se baseou principalmente, sei lá, nos 10 mandamentos e em outros ensinamentos que foram trazidos por Moisés lá no Monte Sinai, você vai mandar 5B. Se você acha que ele é baseado principalmente nos ensinos de Jesus, no Monte das Bem-aventuranças, conforme está lá no começo do Evangelho de Mateus, por exemplo, você manda 5A. Se você não sabe, escolhe uma, chuta e manda assim mesmo, tá bom? Não tem problema. Aqui não tem avaliação, todo mundo tirou 10. Mas eu preciso que você exercite a tentativa, porque isso vai te ajudar a entender. Combinado? Fechou? Podemos seguir? Vou dar as respostas agora. De qual Tiago nós estamos falando na questão 1, gente? A Bíblia usa aqueles textos ali de Marcos 1, Marcos 5, Marcos 9, Marcos 10, Marcos 14 e Atos 12, para falar do irmão de João, de Tiago, pescador, filho de Zebedeu, tá? Mas não é esse cara. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. Também não é o filho de Alfeu, que seria o Tiago menor. Esse cara, ele é citado em Marcos 3, em Marcos 15. Você tem esses slides aí, tá, gente? Tudo que eu estou passando aqui, eu já mandei lá no grupo, lembra disso? Que aí depois você pode conferir os textos. Eu quero ganhar um pouco de tempo e não ficar lendo os textos aqui, mas se você quiser fazer alguma intervenção e comentar sobre o texto, fique à vontade, tá? Por isso que eu gosto de mandar antes, que você consegue ler, você consegue já se preparar para a aula se quiser. Se você acha que é o pai de Judas, que está em Atos 1 e está em Lucas 6, também não é esse aí, tá? Não é essa a resposta. A resposta é essa aqui, ó. Letra D, Tiago, irmão de Jesus. Como assim? Mas o Tiago não é o cara que não creu em Jesus, né? Exatamente, ele não creu em Jesus enquanto Jesus estava vivo. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, o Tiago se converteu, ele se encontrou com Jesus e ele se tornou um dos principais, se não o principal líder de toda a igreja naquela época. Ele era tão influente, no mínimo tão influente quanto o apóstolo Pedro. Vamos ver, por exemplo, uma passagem que está em Atos 15, 13. Alguém leia para mim, por favor. Atos 15, verso 13. Enquanto isso, alguém abre para mim os textos de Gálatas. Ó, quem lê, um lê Atos 15, 13, outro lê Atos 21, 18, outro lê Gálatas 1, 19, outro lê Gálatas 2, 9 e outro lê 1 Coríntios 15, 7. Eu vou ler só esses textos aqui, não vou ler os outros não, tá? 15, 13, 21, 18 de Atos. Depois Gálatas 1, 19, 2, 9, depois 1 Coríntios 15, 7, tá? Quem vai ler para a gente, por favor, então, aí, Atos 15, 13? Vamos, gente. Um só, se todo mundo ler junto, eu não vou conseguir entender, não. Eu posso ler. Por favor, Marcos. Espera aí. Eu tinha achado que eu fechei a Bíblia. Espera aí. Atos 15, 13. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: meus irmãos, escutem. É isso mesmo? É isso mesmo. Havia um problemão lá, que eles estavam tentando decidir que tipo de ensino precisava ser levado para os gentios que estavam se convertendo, porque a igreja começou entre os judeus, né? Os apóstolos eram judeus, e o evangelho foi se espalhando. Os não-judeus começaram, quando eu falo gentios, né, todo mundo que não é judeu, eles começaram a se converter, e aí alguns judeus voltaram, cristãos judeus voltaram,
estavam quebrando o pau. Falei, esse cara, para ele se converter mesmo, ele tem que circuncidar. O outro falou assim, não, esse cara tem que guardar o sábado. Não, ele tem que seguir todos os mandamentos, todos os ritos judaicos. Aí tinha outro que falava assim, não tem que fazer nada disso. Ele só tem que falar que crê em Jesus e boa. E aí o pau quebrou, eles convocaram uma reunião, um concílio, que tomou a decisão final, a palavra final foi de Tiago. Tá? Então, isso foi muito forte. Atos 21, 18, alguém abriu? No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Então, é tão forte isso que Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, ele narrou claramente que Paulo estava tendo problemas com essa questão ainda. Quando ele voltou em Jerusalém, ele procurou para se aconselhar, pra tomar algumas decisões, não a figura de Pedro, nem de João, nem do Tiago apóstolo, nem de nenhum outro, mas sim do Tiago, irmão de Jesus. Ele era o líder da igreja, citado nominalmente. Os outros anciãos, os outros líderes, os outros presbíteros foram citados assim, ó, en passant. Tamanha a importância de Tiago. Olha como Paulo se refere a isso lá em Gálatas 1:19 e 2:9. Alguém lê, por favor. E não vi a nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, Paulo cita na sua carta que escreveu aos Gálatas que o único apóstolo, e olha só que interessante, ele chama Tiago de apóstolo, mesmo Tiago não estando entre os 12, tá? Mas em outros textos isso acontece também. Ele se refere a Tiago, irmão do Senhor, como apóstolo, e fala assim, foi a única pessoa que eu procurei para conversar sobre esse assunto, porque é ele que tem uma palavra equilibrada, uma palavra final, e a liderança e a autoridade para tratar disso. O que ele falou em 2:9 de Gálatas? E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as testas, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, Paulo cita que as colunas da igreja que apoiaram a ida dele para pregar o evangelho aos gentios foram 3 pessoas. Cefas, quando ele fala Cefas, ele está falando de quem? Pedro, né? Pedro. João, apóstolo, e Tiago, irmão do Senhor. Não Tiago, o irmão de João. Porque o Tiago, irmão de João, gente, ele morre cedo. Se eu não me engano, ele morre em Atos 12. Deixa eu ver, não é Atos 12, não. Ele morre, ele está no outro texto aqui, ele morre... Enfim, logo no início, um dos primeiros mártires da igreja, está citado em Atos, mas eu não lembro a referência agora, é Tiago, irmão de João, tá? Ele morre. Então, ele não permanece ali com a igreja por muito tempo. Por isso, também, é uma certeza de que a carta, a não ser que ela tivesse sido escrita muito no iniciozinho, tá? Ela não poderia ter sido escrita por... É Atos 12, sim, professor. Atos 12? Lê para mim, por favor. Acho que é Atos 12 mesmo, Atos 12, de 1 e 2. Deixa eu ver. Atos 12, 1 e 2? Eu acho que é 12. Passar ao fio da espada, Tiago, irmão de João. Isso mesmo, Atos 12, 2. Obrigado. É porque ali está anotado 12, 17, mas é outro texto. É Atos 12, 2, o texto correto, tá? Corrijam ali, por favor, tá? Em vez de Atos 12, 17. Não, mas tá, o 12, 17 mantém. É que o Atos 12, 2 é aqui, ó, na parte de Tiago, irmão de João. Tá certinho, ali, ó. O último versículo do slide que fala sobre Tiago, irmão de João. Ao passo que esse Tiago, Atos 12, 17, está falando agora do Tiago, irmão do Senhor, que é outro, que acenando-lhes as mãos para que calassem, contou-lhes como o Senhor tiraria da prisão. Desculpa, Paulo fez isso, né? E disse, contem isso para Tiago e os demais irmãos. Então, Paulo sempre se lembrava de colocar Tiago na referência, o próprio Paulo exaltava bastante Tiago, como, por exemplo, 1 Coríntios 15, 7, quem lê para nós?
Eu vou ler Por favor. 1 Coríntios 15, 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Tá vendo? O Senhor, quando ressuscitou, ele foi visto primeiro pelo irmão, depois pelos outros apóstolos. Então, Tiago era de uma proeminência impressionante, a gente não se lembra disso, tá? E Judas 1 também, esse Judas que escreve a carta de Judas, que nós vamos ler depois, não é o Judas Iscariotes e também não é o Judas Tadeu. Já estou contando para vocês agora um spoiler lá do Judas. É o Judas, irmão de Tiago e também irmão de Jesus. Tá? Os caras que cresceram com Jesus, que dormiam no mesmo quarto de Jesus, que comiam na mesma mesa de Jesus, eles tiveram, sim, um preparo, um ensino bacana demais, que não foi desperdiçado pela igreja, e o Espírito Santo os usou bastante também. Professor Túlio. Sim. Os católicos não acreditam, né, que Jesus teve irmãos. E eles aceitam que foram primos de Jesus que escreveram essas cartas? Como é que é isso? Eles alegam que a palavra irmão era usada como sinônimo de primo. Eles chegam a dizer que não existia no grego a palavra primo, então quando a Bíblia traz a palavra irmão, ela quer dizer primo. Só que essa é uma teoria muito frágil. Por quê? Qual era a relação familiar entre Maria, mãe de Jesus, e Isabel? Lá em Lucas 1. O que elas eram? Primas. E a palavra que está lá no livro de Lucas era prima. Então, existia, sim, a palavra prima, que é diferente da palavra irmão. Portanto, se o evangelista se referia a Judas e a Tiago como irmão do Senhor, se ele quisesse usar um termo prima, ele provavelmente usaria outra palavra, que é a mesma palavra que está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, para se referir na relação entre Isabel e Maria. E aqui a palavra que ele usa é irmão, filho da mesma mãe e do mesmo pai. Claro, eles fazem isso numa tentativa de não desconstruir aquela doutrina de que Maria é virgem antes e depois continuou sendo virgem em relação ao nascimento de Cristo, né? Porque ela seria santa, ela seria uma quarta pessoa da Trindade, tá? O que nós evangélicos não acreditamos. Temos todo o respeito por Maria, temos todo o amor, mas não entendemos que ela permaneceu virgem. Ela e José, que foi pai adotivo de Jesus, né, tiveram outros filhos, dos quais José não era pai adotivo, mas era pai natural, e Maria, mãe natural deles, e entre eles estão dois dos mais proeminentes nomes. Tá? Os católicos não entendem assim, beleza, a gente respeita, mas não concordamos, e as bases para essa discordância são essas, por exemplo, tá? Mas há outras aí, no sentido de que também tem o entendimento de que houve, num período histórico, uma busca por um aspecto feminino da divindade, o que acabou levando a uma exaltação de Maria da sua posição, tá? Porque todos entendiam assim, o que pensavam os pais daquela época, eles pensavam assim, não, Deus é o Deus carrasco, Deus pai, Deus duro, o Deus que condena, o Deus que manda para o inferno e tal, mas eu preciso habilitar uma figura feminina que os receba, né? E também para incorporar a fé que vinha sendo transposta do paganismo para o cristianismo, tá? Então, assim como os santos, né, eles eram adotados ali de uma forma muito clara, a gente tem a questão, por exemplo, por que o nosso Natal é dia 25 de dezembro? Você sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, tá? Mas dia 25 de dezembro era considerado o dia do Deus Sol. E aí, quando houve uma conversão em massa das comunidades principais do mundo ali naquela época, e elas tinham já os festejos do Deus Sol no dia 25 de dezembro, eles transpuseram como Jesus, o Sol da Justiça, e relacionaram que aquela honra, aquela festa passaria a ser em nome de Jesus, porque ele era o Sol, e mantiveram a data de 25 de dezembro. Eu não tenho problema com isso, eu celebro dia 25 de dezembro, até porque a gente não sabe ao certo qual seria a data
escolhe-se uma data. Mas é certo que não é 25 de dezembro. Ela foi adotada historicamente por conta de uma conveniência. E, da mesma forma, o catolicismo adotou conveniências na hora de trazer os santos, né? Por exemplo, a figura de Iemanjá para o cristianismo, a figura de São Jorge, né? Ele é o Ogum, né? Lá do acho que do Candomblé, se eu não me engano, ele vem. Então, você tem essa adaptação, e a figura de Maria, aí, de uma forma muito forte, acabou sendo isso também. Não sei se eu extrapolei, se eu falei demais, João, mas é um assunto que eu gosto. Desculpa ter fugido um pouco do tema, mas eu acho que é aprendizado também, tá bom? Fechou? Vamos prosseguir, então? Destinatários. Antes, ficou claro o autor, né? Não tem dúvida. Letra D. Agora, a segunda questão, a resposta certa é a letra E. Por quê? Porque os destinatários são as 12 tribos dispersas entre as nações. Que termo difícil, Tiago usou. O que significa isso? 12 tribos é uma referência ao povo de Deus, a Israel, né? Jacó teve 12 filhos, que vieram a ser 12 tribos. Eu estou falando, então, de pessoas de origem judaica. E eles foram dispersos entre as nações, ou seja, eles foram perseguidos e espalhados pela perseguição. E ali eles tiveram que vazar, tiveram que estar em outras nações, em outros lugares. O Espírito Santo permitiu isso, porque Deus queria, sim, que o Evangelho fosse proclamado naquelas nações. E Tiago, então, ele faz essa referência. Ele não estava se referindo à igreja onde ele pastoreava, ele era de Jerusalém, ele estava em Jerusalém quando escreveu, mas ele não escreveu para, digamos assim, para as suas ovelhas ali da igreja que ele estava junto com ele. Ele escreveu para longe, para outras pessoas. Ele não escreveu para qualquer um que se interessasse, ele não escreveu para não convertidos, tá? Ele não se escreveu para aqueles gentios que se converteram após a pregação de Paulo também, não. Ele se converteu para os judeus que tinham saído de Jerusalém e deveriam aguentar firme, porque não era fácil, tá bom? E aí tem as referências para vocês poderem acompanhar, se quiserem. Sobre a data. A carta, ela tem natureza judaica. Túlio, só um minuto. Tem como você voltar lá, só para eu não peguei a última. Isso, aí. Beleza, obrigado. De nada. A carta, ela tem natureza judaica, ela não aborda questões da circuncisão dos gentios, ela não cita líderes nominalmente, e ela está no ambiente de perseguição. Essas questões nos levam a entender que ela não pode ser muito tardia, tá? Não pode ser uma carta lá da época de Paulo, por exemplo. Mas também ela não pode ser tão cedo que não chegasse a contemplar a questão da perseguição, tá? Por isso é que entre as possibilidades todas, ela foi escrita aqui entre 40 e 49, que é a letra B. Ela foi não imediatamente após a ressurreição, que ainda não tinha perseguição, mas também não após Paulo, não após o concílio, porque os temas que estão tratados mostram que ainda não está focado no concílio. Ela é anterior à carta de Paulo. Aliás, é muito provável que a carta de Tiago tenha sido o primeiro livro do Novo Testamento a ficar pronto, de forma concisa. A primeira carta concisa com início, meio e fim. Claro que os evangelhos já estavam sendo escritos e já tinham partes escritas, mas não ainda estavam formados como um livro, provavelmente. E como livro, o primeiro que chegou foi a carta de Tiago. Isso é muito importante saber para entendermos algumas questões, já vou antecipar, por exemplo, daqueles que querem relacionar Tiago como que fazendo uma contraposição a Paulo no que diz respeito à divergência entre fé e obras. Isso não aconteceu. Tiago não é posterior a Paulo, como se estivesse dando uma resposta para ele. Ao contrário, Tiago é anterior. Tá? Então, não existe essa tentativa que tem, nossa, mas Tiago está rebatendo Paulo. Não, de forma nenhuma. Ele era antes de Paulo e Paulo o cita. Paulo o respeitava até mais do que aos outros apóstolos. Então, é muito interessante isso.
Tá claro? Alguma dúvida até aqui? Então vamos adiante. Temas. Cara, Tiago é muito doido. Para quem se acostuma, por exemplo, com a leitura das cartas de Paulo. Antes de mais nada, eu preciso dizer que é como se a conversa de Paulo fosse uma conversa mais fio desencapado. Ao invés de ter aquela estrutura didática firme, aquele alinhamento, sabe, totalmente preciso que o apóstolo Paulo tinha, pela sua maneira de escrever, né, com toda aquela sabedoria, Tiago aborda questões práticas e ele vai de um tema, pula para outro, volta no primeiro, fala de outro, sabe? Conversa de mulher, com todo respeito, né? É uma capacidade que está aqui falando do trabalho, aí já pergunta para outra do menino, e pergunta se o pai melhorou, e volta na questão do trabalho, e tira uma dúvida com você, e já xinga o menino ali de novo, porque está mexendo no devia, e não perde a concentração, que consegue tratar vários assuntos ao mesmo tempo. E nós, homens, temos mais dificuldade com isso, a gente é mais assim, né? Peraí, agora eu vou falar sobre isso. Para. Pronto, agora vamos tratar da questão da criança. Né? Então, a gente é mais binário, geralmente, tá, gente? Geralmente. Há exceções, há mulheres que são mais assim também, há homens que são mais fio desencapado, não tem problema. Mas o que eu quero dizer é que Tiago é um tipo de homem mais fio desencapado. Essa conversa que parece um livro de provérbios. Sabe quando você lê provérbios? Que não tem aquela estrutura. O cara está falando uma coisa, depois parece que muda de assunto, e depois volta. Então, é muito legal, porque você não tem aquela coisa... Os teólogos têm dificuldade em falar assim, no capítulo 1, Tiago trata sobre isso. No capítulo 2, ele fala sobre isso. Não é assim. Tá? Ele vai falando como se fosse provérbios. Por isso, ele vai abordar vários temas. Só no capítulo 1, por exemplo, ele fala de alegria e perseverança nas provações, fala sobre orar sem duvidar, fala sobre tentações, fala sobre a origem do pecado, sobre insignificância das riquezas, origem dos dons da nossa vida, sobre ouvir e praticar, sobre religião que Deus aceita. Entende? Olha que riqueza de conteúdo, que quantidade de informação, num capítulo que não é tão longo, mas com poucas palavras, sabe assim, como se fosse um escritor de provérbios. Ele já fala assim, já trata de forma muito prática, muito simples. Né? No capítulo 2, ele vai falar sobre amar sem fazer distinção social ou material. Ele fala sobre julgar as pessoas com misericórdia. Ele fala sobre atitudes que demonstrem a fé que você tem. Né? E ele fala sobre se justificar pelas atitudes. No capítulo 3, ele vai falar sobre a responsabilidade dos mestres, aqueles que ensinam, sobre o poder da língua, ele relaciona com o mestre, mas não é só para o mestre, a questão do poder da língua, sobre sabedoria terrena e sabedoria demoníaca, sobre a sabedoria de Deus. No capítulo 4, sobre da onde vêm as nossas brigas, as nossas discussões, ele está abordando questões práticas, e ele vai na causa, e ao invés de se posicionar assim, olha, fulano está certo, o outro está errado, ele fala assim, vocês estão brigando porque estão buscando o próprio prazer, né? Por que algumas orações não são respondidas? Sobre amizade com o mundo versus amizade com Deus. Sobre humildade e submissão a Deus. Sobre a incerteza dos nossos planos, que a gente deve ter cuidado quando falar assim, amanhã eu vou ir, né? Se Deus quiser, amanhã eu vou ir. E sobre o pecado da omissão, né? De você não fazer nada. Muita gente acha que pecado é só aquilo que você comete de forma errada. E se esquece que no conceito que Tiago nos dá, o pecado pode ser também a falta de ação em algumas coisas que você deveria fazer. Então, por exemplo, haveria um pecado maior para Abraão do que se ele se negasse a sair de sua terra, de sua parentela, e fosse lá para a terra que Deus lhe mostrou. Isso seria pecado, seria um erro, seria não ouvir a voz de Deus e não seguir o seu destino que Deus traçou para ele. Não é? E ele não teria cometido nenhuma atrocidade, vamos dizer assim. Então, às vezes, a leitura nossa sobre o conceito de pecado, ela é também aperfeiçoada por Tiago. E no capítulo 5, ele vai falar sobre condenação aos opressores, do ponto de vista material. Ele vai falar sobre a vinda do Senhor, que está próximo.
vai falar sobre o exemplo de Jó na questão da paciência, vai falar sobre a firmeza da nossa palavra, onde o sim deve ser sim e o não deve ser não. Vai falar sobre oração, sobre louvor, unção, fé, confissão, cura, maravilha, restauração de desviado, tudo em um capítulozinho. É muito bacana. Realmente é muito, muito, muito interessante. E é um dos livros que eu mais gosto. O que é que Tiago, então, não fala? Ele Professor, não fala. Sim. Você tem um conhecimento profundo aí de Tiago. Dizem que Lutero teve uma resistência em colocar a carta de Tiago na Bíblia protestante, porque ele achava que conflituava com a doutrina de Paulo. O que o senhor sabe disso? É verdade. Lutero relutou muito. Primeiro, muita gente acha que é só por causa do conflito entre a doutrina de Tiago e a doutrina de Paulo, mas não é verdade. Lutero chegou a dizer que é sem pé, sem cabeça, que não fazia sentido, que não tinha uma ordenação lógica, e que por isso ele não se sentia confortável. Ele mudou essa posição depois, aceitou, mas no começo ele relutou e não se sentia confortável em incluir essa carta entre os livros canônicos. Depois ele consertou isso, tá? Mas um dos motivos era essa questão entre fé e obras, até porque, gente, historicamente, havia sim uma luta ali contra a salvação pelas obras, né? Porque a Igreja Católica, no momento lá de Lutero, ela dizia que para você livrar uma alma do inferno dependia da oferta que você desse, né? Da indulgência que você pagasse, ou da missa que você celebrasse e tal. Enfim, e seria uma ação humana que levaria à salvação e não à fé, como a Bíblia diz. Né? Mas a carta de Tiago não tem nada a ver com isso, ela é anterior a essa questão, ela está tratando simplesmente da fé como prática. Ela fala assim, a fé, se não for acompanhada de obras, ela é morta. É isso que o Tiago diz. Não que você tem que escolher ter fé e obras. O Tiago defende fé de uma forma incrível, e eu vou mostrar isso depois para vocês no vídeo que eu vou deixar no grupo. Mas a questão, talvez, que as pessoas não se lembram, é que Lutero ele falou assim, cara, não tem pé, não tem cabeça, não tem lógica, não tem um segmento, esse cara muda de assunto toda hora, então aquilo não conseguia entrar na mente dele. Entendeu? E essa falta de estrutura lógica na carta de Tiago, e que é algo que eu amo, por quê? Porque eu gosto de provérbios, eu gosto de salmos, e Deus usa, isso aí a gente está tratando lá no curso de dons espirituais, mas Deus usa o ser humano com todas as suas características. Nós somos racionais, mas nós também somos emocionais. Nós também somos seres de sentimento, nós também somos seres, assim, musicais, artísticos. Nós não somos pura razão. É que a gente vem de uma linha, de uma escola, e ela estava lá muito forte desde a época de Lutero, onde você tem que comprovar a sua fé pela razão. Mas você não comprova a fé pela razão só. Claro que a fé pode ser racional, e Paulo defendia isso claramente, e não estamos negando, mas nem todo aspecto da fé você vai conseguir tratar racionalmente. Você acha que você vai provar a existência de Deus de forma racional? Não dá. Não dá. O homem, sim, você pode explicar racionalmente. Deus, é difícil. A gente tenta, mas não dá. Então, Lutero queria ver tudo na razão. Paulo se assemelhava a ele dessa forma. E Tiago está numa linha diferente. Como Pedro também está numa linha diferente. Pedro chega a dizer na sua carta assim, gente, cuidado na hora que vocês estiverem lendo as cartas de Paulo, tem umas coisas lá muito difíceis que ele fala que as pessoas estão distorcendo. Só que depois Pedro vai e fala que eu considero coisas ainda mais difíceis. Mas, enfim, para Pedro não era. Por quê? O modo de raciocinar de Paulo já era um modo de raciocinar grego. O modo de raciocinar de Lutero já era influenciado pela cultura grega, como nós ocidentais todos somos hoje. Mas o modo de raciocinar de Pedro e o modo de raciocinar de Tiago são originados lá na cultura oriental, né? Oriental que eu digo é Israel, né? Não é esse modo de vida grego que nós temos hoje, da nossa cultura tão forte. Hoje nós temos uma cultura que vem do grego, que vem do romano, seja
no direito, na filosofia, na medicina e tal. Mas Tiago e Pedro são anteriores a isso, eles tinham um jeito de pensar diferente, e isso incomodava Lutero. Não sei se eu te respondi, João. Perfeito, obrigado. E a questão número 4, que nós estamos abordando aqui com os temas, a resposta certa é a letra E. Não que ela seja certa, que ela é errada, né? É aquilo que Tiago não fala. Tiago não fala de Deus realizando nossos desejos, tá? A gente tem que ter fé e atitude em Deus, mas não para realizar desejos. Pelo contrário, ele chega a falar que a origem das nossas discussões é a busca pela realização dos nossos desejos. Ele chega a dizer que muitas das nossas orações não estão sendo atendidas porque nós estamos buscando coisas para satisfazer a nossa cobiça. Aí Deus não vai ouvir mesmo tipo de oração. Ó, Deus, me dá uma Ferrari 0 km, agora uma mansão na beira da praia. Né? Não é assim que o Senhor nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, assim aqui na terra, como ela é feita no céu. Então, a motivação é diferente, e isso aqui está fora. Mas ele fala muito da questão da omissão, que é pecado. Ele fala muito da língua, no sentido da crítica uns aos outros. Fala muito de fé junto com obras, e fala muito de provação, perseverança e amadurecimento, integridade, especialmente neste clima de perseguição que a igreja vivia. Tá claro? Túlio. Sim, Fernanda. Tem um versículo, eu acho que fala dessa questão da provação que traz perseverança. Ele está em Romanos. Tem também. Em Tiago, também se repete isso? Sim, Tiago capítulo 1, você vai ver logo no começo aí, Tiago 1:2, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, aliás, está em Filipenses também, está em Romanos, tem em Filipenses, está em Tiago. Irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé traz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, você tem esse ensino muito claro e absolutamente alinhado com o ensino de Paulo. Não tem desajuste nenhum aqui. Mais alguma dúvida? Então vamos para a última questão. Túlio. Opa! Paulo, o meu microfone estava desligado e eu estou aqui, vamos atrapalhar aí. Tem problema. Mas então, sobre essa questão, quando eu estava lendo as opções, me remeteu muito claramente a palavra desejo. E aí eu lembrei do gênio da lâmpada, né? O gênio da lâmpada é que na historinha realiza desejos, né? Jesus não realiza desejos. Então, isso ficou claro para mim. Só que eu me lembrei do Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor e ele satisfará. Exato. Eu queria depois que a gente talvez trouxesse sobre a origem da palavra. Talvez pode ter sido uma tradução para o nosso português, que não tem outra palavra que não seja desejo, às vezes no origem não é desejo, né? Porque ele fala assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. É que a palavra que está sendo combatida aqui no Novo Testamento é a palavra cobiça. É que cobiça é uma daquelas palavras que a gente pouco usa hoje em dia, mas ela é um desejo no sentido egoísta. Então, quando eu falo assim, eu cobiço a casa do fulano. Eu invejo, eu desejo, eu quero aquela casa para mim. Entende? Esse tipo de desejo. Isso é uma coisa. Eu quero aquela mulher para mim. Eu quero aquele carro para mim. Sabe? É um desejo no sentido possessivo, egoísta daquilo que não me pertence e eu estou querendo. Isso aí não adianta levar em oração que Deus não vai atender. Agora, se você fala assim, Deus, eu quero tanto ser curado desse problema, tá? Provavelmente é algo que Deus vai concordar. Deus quer. E tem alguns casos aí também, você vai achar na Bíblia casos que Deus não quer que cure, mas não vamos discutir isso aqui agora. Mas a maioria dos casos, pelo menos, Deus quer que as pessoas sejam curadas. Deus quer que as pessoas sejam salvas. Deus quer que as pessoas vivam. Deus quer que as pessoas
estejam juntas. Enfim, são coisas tão óbvias que se você conseguir concordar o seu coração com o coração de Deus, se a minha vontade ela já está coincidindo com a vontade de Deus, que é esta a realidade do salmista, então Deus vai satisfazer o desejo do meu coração. Mas por quê? Porque a minha vontade, o meu desejo é fazer a vontade do Pai. Jesus falou isso várias vezes. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Né? Eu estou aqui não para fazer o que eu quero, mas para agradar o Pai. Mas ele trouxe isso para dentro do seu coração. Então, o cristão maduro, o cristão perseverante, o cristão que está aqui enfrentando uma perseguição, falando do evangelho, vencendo, o destinatário dessa carta de Tiago, é alguém que desejava o quê? A salvação, desejava o quê? A glória de Cristo, o reconhecimento de Jesus como Senhor. Ele desejava que a sua família, que seus amigos e mesmo as pessoas dos lugares para onde ele estava indo pudessem se dobrar ao verdadeiro e único Deus. Cara, se é esse desejo do seu coração, está de boa. Mas quando o Tiago trata aqui do desejo do coração, é o que a gente chama de cobiça. É um desejo que é combatido lá nos últimos mandamentos das placas dos 10 mandamentos. Não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás as coisas, o gado, a casa do teu próximo, nada disso. É essa. Entendeu a diferença? Maravilha. Muito bom. Então, agora, a questão número 5 e final. Em que evento de ensino a carta de Tiago tem clara inspiração? Resposta certa, letra A. Jesus no Monte das Bem-aventuranças. Por quê? Olha esse comparativo aqui. Compara, por favor, Tiago 2, de 8 a 11. Eu vou pedir a Riane para ler para nós, Tiago 2, de 8 a 11. Ah, não, você está sem microfone, né? Desculpa. Então, pode ser o Ronaldo. Tiago 2, de 8 a 11. E, na sequência, a Janaína lê, por favor, Mateus 5, de 43 a 55. E mais o 7, 12. Que aí você pula uma página aí. Tá? Então, depois a gente vê o resto. Vou pegar só um exemplo aqui, por causa do horário, só para a gente fazer esse comparativo. Tiago 2, de 8 a 11, com Mateus 5, 43, 55 e depois o 7, 12. Vai lá, Ronaldo. Ok. Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame a seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás, senão vocês não... Se vocês não cometem adultério, mas cometem assassinato, tornam-se transgressores da lei. Maravilha. Por favor, Janaína. O meu Mateus 5 aqui, ele termina no 48. Ah, tá. É isso mesmo? Mateus 5 termina no 48, é verdade. Da 43 a 55, É o sermão... É verdade, só vai até o 48. Mas pode ler esse texto, tá? É isso que eu queria saber. Você quer ler do 43 ao 48? Isso. As bem-aventuranças começa no 1. 5, 1. Sim, é que vai ficar muito longo, né? Isso. Então, você pode... Mas é porque ele está continuando o Sermão do Monte. Uhum. Dentro dos ensinos do Sermão do Monte, ele tem questões muito parecidas. Então, por exemplo, lá no 43, ele vai falar sobre o amor aos inimigos. Você quer que eu leia o amor aos inimigos? Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí, que como estava errado o 55, pode ser que... Sim, pode ler. O amor aos inimigos. Então, amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo:
Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isto. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E o 7:12, né? O 7:12. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei dos profetas. Amém. É isso aí. Então, quando ele fala sobre o amor aos inimigos, você tem essa noção, que é como se Tiago tivesse ouvido isso tanto de Jesus falando para ele, que ele fala com muita naturalidade sobre o assunto, sem precisar fazer citações. Ele vai simplesmente falando e você vai percebendo isso de uma forma muito natural. Então, por exemplo, lá ainda em Mateus, aí onde você está, no 7... Licença, Túlio. Você está com a câmera desligada ou é só para mim mesmo que deu algum problema? Não sei, para mim está ligado aqui. Vocês estão me vendo? A Janaína está me vendo. Ah, ok. Eu estou vendo. Aqui, ok. Desculpa, deve ser algo aqui meu. Obrigada. Não, tudo bem. Então, por exemplo, quando Mateus 7,15 diz assim, 7,16, por exemplo, vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de uvas daninhas, né? Aí você compara Tiago 3:11, olha o jeito de falar. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona e uma videira figos? Até o exemplo, é isso que eu estou querendo dizer, era muito parecido o jeitão de falar. Então, essa identificação ela é feita com vários e vários textos, né? E você, então, tem essa questão muito clara, por isso que dizem que Tiago é baseado no Sermão do Monte, porém, o estilo é parecido com o de Provérbios, o estilo de escrever. Embora ele não escreva Provérbios, tá? E, finalmente, eu queria lembrar daquela questão que eu já comentei, né? Que pecado é pecado saber o que você deve fazer e não fazer. Não só fazer o que não deveria fazer. Há uma expectativa. Por exemplo, a gente vê o pecado como quebra da lei, né? No sentido do direito, por exemplo. Né? Então, se você entrar no tipo previsto lá no Código Penal, você comete crime. É assim que a gente vê no direito brasileiro, no direito romano, o cometimento de um crime. Né? Se lá diz matar alguém, e você vai e mata, você entrou naquilo, você fez aquilo que estava previsto, que não poderia ser feito. E isso é um conceito de crime. E a nossa cultura meio que acaba entendendo. Então, o que é pecado? E aí começa a fazer perguntas. Beber é pecado? Beijar é pecado? Eu ficar na internet até tantas horas é pecado? Aí as pessoas vão fazendo as perguntas mais esquisitas sobre o que é como se a Bíblia escrita lá atrás tivesse condições, ou mesmo que tivesse escrito um homem, tivesse condições de prever todo tipo de atitude que alguém pode tomar ou não, para poder encaixar ali para falar, olha, está escrito em tal lugar que não pode fazer isso, beijar na boca, porque isso é pecado. Gente, isso não estava previsto, não tinha como. Então você tem que ir com outro tipo de senso, sempre baseado em princípios e tal. E ao fazer isso, você não olha só o que está previsto fazer e que você fez, e que ali você quebrou a lei, mas também, e talvez principalmente, aquilo que Deus espera que você faça, aquilo que você sabe que deveria fazer, e se você não faz, você comete pecado. E eu usei aqui o exemplo de Abraão. Abraão creu. Por que Abraão é o pai da fé, o pai da obediência? Porque Deus mandou ele ir, ele foi. Deus pediu o filho dele e ele deu. Por mais louco que seja, alguém ofereceu o próprio filho em sacrifício, não importa a época, não importa a cultura, não importa o Deus, isso sempre vai ser uma coisa esquisita, e sempre foi. Abraão tinha, em primeiro lugar, obedecer aquilo que Deus mandou. Então, se ele sabia que tinha que fazer, se ele não fizesse, seria pecado.
Mas espera aí, pecado não é matar o filho. Mas nesse caso de Abraão, não. Mas isso quer dizer que é lei, que todo mundo tem que sair matando o filho? Não. É só fazer o que Deus mandou fazer. O que Deus mandou? Deus mandou você ser missionário lá em Anagé. Se Deus mandou você ser missionário em Anagé, querido, tchau, vai embora, não perde tempo. Entendeu? Não fica aí, mas será que é coisa da minha cabeça e tal? Claro, vai se orientar, vai planejar, vai estudar, vai preparar, né? Mas vai. Não fica enrolando quando você tem uma palavra direta de Deus para alguma coisa. Tá? Então, esse tipo de questão é muito importante. E assim a gente conclui, né, o estudo de Tiago. Deixa eu interromper a apresentação aqui. Eu queria saber se ficou alguma dúvida, ou mesmo que não tenha dúvida, alguém queira fazer algum comentário, queira adicionar alguma informação, queira colocar algo que eu não disse. Pode falar. Você está com a mão levantada aí? Ô, Paulo? Ô, Paulo, você está querendo falar? Eu não estou te ouvindo. Não, eu queria dizer que essas perguntas aí foram muito esclarecedoras, né? Ajudou a nortear bastante. E essa dúvida que eu tinha sobre essa questão do desejo aí, eu não tinha pensado ainda sobre o desejo cobiçoso, né? E eu me confundia um pouco com essas duas palavras, desejo. Então, bacana, foi muito boa. Maravilha. E eu já queria aproveitar, foi até um tema da nossa célula em relação a essas questões de desejo. Me perguntaram, até eu queria ouvir sua opinião, Túlio. Para que eu vou orar a Deus pedindo os meus desejos para Ele, se na realidade o que vai ser feito vai ser a vontade dEle? O que você acha sobre isso? Será que no final o que acontece é a vontade de Deus sempre? Não sei. Senão, muita gente que se casa, Deus não queria que fulano casasse com Beltrano, e a pessoa foi lá e casou. E aí? Muita gente... Talvez nem estivesse aqui, né? Porque, afinal de contas, Adão e Eva nem teriam pecado. Se fosse a vontade de Deus... Eu acho que a pergunta tem um problema. Antes de falar da resposta, a pergunta está ignorando a questão do livre-arbítrio. Você está lá na doutrina, vocês devem ter discutido bastante essa questão do livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio, né, gente? Deus, claro que ele reina, ele domina, ele tem poder sobre tudo, mas ele não intervém sobre tudo. Ele não vai escolher sua noiva, o seu marido, ele não vai definir. Se você pôr na cabeça que eu vou pegar ali, vou passar ali, vou comprar uma droga, vou encher o corpo de droga, a cabeça de droga, vou ficar doidão, depois eu vou com outro cara que vende arma, vou pegar uma super metralhadora e vou sair atirando em todo mundo aqui desse bairro, porque eu não gosto deles. Aí você fala assim, não, Deus vai mandar um raio que vai cair na sua cabeça e vai te impedir de fazer isso. Não vai. Se você quiser fazer isso, você vai fazer. Você tem livre-arbítrio. Você vai ter consequências, você vai ter uma série de problemas em fazer isso. Talvez alguém te impeça. Talvez, mas não necessariamente. Então, e ao acontecer, não é porque Deus queria que acontecesse. Entendeu? Mas Deus permitiu. Claro que ele permitiu. Mas é complicado você querer atribuir isso a Deus. Um tipo de ação que acontece. Então, a pergunta, a meu ver, ela tem um problema de ignorar o livre-arbítrio. Aí agora eu não lembro da questão da resposta. Que ela falou assim, não adianta orar, né? Sempre adianta orar. Eu acho que sempre Deus quer ouvir a nossa oração. E ele pede que a gente ore. Até para o cego ele perguntou, o que você quer? E o cego falou, eu quero ver. Nem todo cego quer ver. Talvez ele não quisesse ver, estava boa a vida dele ali. Sabe? Muita gente eu conheço muita gente que preferia que a pandemia continuasse eternamente recebendo R$600 em casa, tranquilo, sem precisar trabalhar. Preferiria 1000 vezes a ter que sair para trabalhar para ganhar que fosse 1000. Mas é que com 600 sem ter que trabalhar, a pessoa pode fazer outras coisas e ganhar até mais. Sei lá.
Sim, isso mesmo. Até porque quando você fala aí de Jesus, Jesus quer saber o desejo da pessoa, né? O que você quer que eu te faça, né? Isso. Antes de curar, né? Porque às vezes o cego não quer ser curado, porque se a gente for pensar no cego, ele estava lá recebendo esmolas lá, né? Ele deixaria de tem uma consequência em ser curado, quer dizer, você vai ter que trabalhar agora, né? Então, o que você quer que eu te faça, né? Concordo. Tá? Obrigada. Então, a oração, ela sempre vai como algo importante para Deus. A oração, gente, é um pedido, a intervenção de Deus no nosso livre-arbítrio social, conjunto. A gente está tocando a vida aqui. Deus está meio que deixando o pau quebrar, vamos pensar assim. Ele não fica lá toda hora, não, peraí, não vai aí, que aí você vai cair no buraco. Não, agora, se tem ali uma mãe orando pelo filho, Deus, meu filho está nas drogas, mas tira ele de lá, Senhor, manda alguém, manda um anjo, manda alguém para falar com ele, aí aparece alguém e alguém fala com ele, porque Deus começa a incomodar alguém para falar assim, vai lá naquele lugar e leva esse folheto aqui. Eu já vi isso, aí o cara chega e deu um folheto lá no chão, que não sabe quem levou, e pegou aquele folheto falou com ele, e começou a chorar, porque lembrou do dia que foi na igreja, não sei o quê, e largou a droga, e foi para a igreja, um amigo lá do sul, aconteceu isso com ele. Entendeu? Então ele não pode falar assim, quem pregou para mim foi fulano ou cicrano. Ele não foi na célula de ninguém, ele não foi na igreja de ninguém, Deus falou com ele através de um folheto que ele achou no chão. Então, acontece. Eu me lembrei aqui do versículo que está em Filipenses 4, 6-7, ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Né? Esse é só até o 6 aí. Então, é interessante a gente apresentar a Deus para que Ele nos ajude a escolher bem. Mas, se, como você falou, se de tudo a gente decidir escolher o outro, Deus não vai, como você falou, não vai mandar, provavelmente Ele não vai mandar um raio lá. Mas apresentar os pedidos, colocar o coração diante de Deus, fazer os planos e compartilhar com Deus. Tem outro versículo da Bíblia que fala que os planos de Deus são muito melhores do que os nossos, né? Não exatamente com essas palavras, mas nesse sentido. Então, se eu tenho fé que Deus tem os planos melhores do que os meus, é muito prudente da nossa parte apresentar os nossos planos a Ele, para que Ele concorde com aquilo que é melhor e nos ajude a escolher bem, e aí nós vamos seguir no caminho, na trilha certa. Perfeito. Muito bom, Paulo. Perfeito. Túlio. Sim. O Tiago, ele coloca esses aspectos muito práticos, né? E uma das questões aí que eu vejo que, né, hoje a gente está sendo muito discutida essa questão de racismo, essas questões. E Tiago, ele é um dos mais claros que combate essa desigualdade na igreja, de tratamento, de acepção de pessoas. E hoje todo o discurso que é ligado a essa questão, isso é coisa de esquerda, é uma coisa, né, só esse pessoal aí que sabe lidar com isso. Como é que você vê, como é que a igreja deveria tratar mais esse assunto? Ou como você vê isso em Tiago e hoje? A aplicação dessa questão de acepção de pessoas? Tiago até aborda do ponto de vista mais financeiro do que do ponto de vista racial, eu acredito. Mas é válido, sim, inclusive no aspecto financeiro, é uma bandeira de algumas ideologias, sim, de esquerda, mas é que não tem nada a ver o jeito que Tiago aborda, penso eu, com o jeito que as ideologias tratam. O que ele quer dizer é o seguinte, Tiago, ele é tão prático, ele fala assim, irmãos, quando chegar lá na sua igreja, aquela pessoa simples, mal vestida, talvez até mal cheirosa, sabe? E você fica querendo que ele senta no chão, eu acho que naquela época cadeira não era para todo mundo, era uma coisa meio complicada. Senta aí no chão, aí perto do meu pé aí, e aí chega o outro, bonitão, com aquela carruagem linda, com aquelas roupas, com aquele perfume e tal, aí você vai, chega e recebe, abraça com toda a pompa, e você coloca no melhor lugar para sentar ali para ouvir a palavra, você está fazendo uma acepção que não é legal. É isso que o Tiago fala. Não é assim. Deus não vê as pessoas de maneira diferente, pelo status social, pelo status financeiro, muito menos racial, e ele estava escrevendo para quem estava sofrendo, inclusive, problemas raciais, né?
porque a igreja perseguida, você está indo lá para Antioquia, para a Síria e tal, você é o estrangeiro. E o estrangeiro geralmente sofre o preconceito, né? Ele é discriminado em tudo que ele vai fazer. E aí eu acho que o Tiago está dizendo que da mesma forma como eles precisavam se sentir, não deveriam se sentir inferiores por serem estrangeiros e tal, eles também deveriam abrir as portas e receber qualquer pessoa, independente da condição social, racial e tal. Eu vejo assim. E para hoje, respondendo a sua pergunta, não é diferente. A gente faz, sim, acepção de pessoas, a gente olha mais para quem... se você quer ver um exemplo que a igreja comete de acepção de pessoas hoje? Quem vai falar? Quem é o professor? Quem é esse pastor que está pregando? Sem saber que, às vezes, uma pessoa que você nunca viu na vida, um irmãozinho que não é nem líder de célula, chega lá e pode dar um testemunho, pode trazer uma palavra mais relevante do Espírito naquele momento do que o próprio pastor presidente da igreja. Não estou dizendo que isso vai acontecer, o que eu estou dizendo é que você e eu temos que estar abertos à possibilidade do Espírito Santo usar quem ele quiser usar para falar, mas não só com as palavras, também com as ações. Sabe aquela pessoa que está lá, às vezes, no culto, e no meio da oração, ela está fazendo uma oração mais alta, fala, Jeová, é verdade, Senhor, glória a Deus, bem pentecostal, né? E tal. Presta atenção nessas coisas. Não, a gente tem mania, às vezes, de cometer a discriminação, e lá vem o sapatinho de fogo agora atrapalhar o culto, né? Então, não é bem assim. Não sei se eu respondi, João, mas eu não estou querendo entrar tanto na questão de racismo, porque, para mim, ele é mais relevante. Ele é relevante, sim, ele é um problema, mas eu não sei se a igreja vive ele hoje de forma clara. Eu acho que a igreja também, de certa forma, é tranquilo. Você recebe a pessoa na sua célula, independente da raça, e eu nunca ouvi falar assim, na célula fulano não vai preto, só vai gente branca. Nunca ouvi falar isso. Ok, então, obrigado. Tá? O que acontece, gente? Quando Deus usa a gente fora da lógica, fora do racional, a gente estranha um pouco. A gente tem dificuldades, né? Mas a gente precisa estar aberto a isso. Mesmo a gente que não tem o hábito, né? E falando sobre isso, e falando sobre oração, no último domingo, eu estava presente lá no culto do Luxemburgo, e aconteceu de eu começar a orar, e aí eu comecei a orar em línguas. Nada demais, tá? Já orei em línguas, um monte de gente ora em línguas e bom. Só que eu comecei a orar em línguas com uma língua que eu nunca tinha orado, de um jeito que eu nunca tinha visto, e vendo algumas imagens de gente que eu nunca vi, e com a certeza de que era para eu interceder por algumas pessoas. Ou seja, é como se estivesse faltando oração e Deus começa a levantar intercessores em outros lugares por uma situação que precisa acontecer. Então eu falei, meu Deus, como a gente falha na questão da oração. E Deus, para agir, ele quer agir, mas ele precisa que alguém ore, nem que ele tenha que levantar um intercessor num outro lugar que não está sabendo de nada, para falar aquele troço, para pedir por alguém, e esse alguém tomara que tenha recebido essa oração lá e tenha sido abençoado. Sabe essas loucuras? Então, só um parênteses aqui nessa questão da oração. Sobre Tiago como um todo, falando sobre oração, falando sobre fé, sobre perseverança, sobre língua, sobre não falar mal dos outros e tudo, eu quero disponibilizar, eu vou disponibilizar para vocês no grupo, depois da aula aqui, um canal, o que eu faço? Acho que a Janaína sabe disso. Eu vou gravando as aulas e vou deixando lá no canal. Então, lá tem uma série de vídeos sobre Tiago. Por exemplo, eu criei lá uma playlist de Tiago, chama Atitude, essa playlist, porque o nome do curso era Atitude. E lá você tem os vídeos. E, gente, eu falo, graças a Deus, eu falo quase nada nesse curso, né? E a Janaína sabe como é que é, a Cláudia sabe como é que é, alguns aí sabem como é que é. Os alunos foram se preparando, a gente foi dividindo os textos, os alunos trouxeram, mas cada estudo maravilhoso sobre Tiago. Então, essa parte que não dá tempo da gente abranger aqui, se você quiser se aprofundar sobre os versos desse Tiago, você
bota lá e vai vendo, não é que se avança, adianta, vai principalmente nas últimas aulas, que lá nas últimas aulas que está esse trabalho dos estudantes a respeito de Tiago, tá bom? Então, vou deixar lá para vocês conferirem, são 11 horas, eu preciso terminar, mas está aberta mais alguma uma dúvida, alguma colocação que alguém queira fazer. Bom, só para encerrar, então, eu lembrei aqui também de um versículo que está em Mateus 12, ele fala assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque essa é a lei e os profetas. Então, essa questão do racismo, do preconceito, se você se coloca no lugar do outro, ou seja, se você segue os preceitos bíblicos, né, que isso é a essência do amor ao próximo. Então, eu quero ser maltratado? Não, então eu não vou maltratar o outro. Eu quero que as pessoas façam acepção à minha pessoa? Não, então eu também não vou fazer. Então, esse princípio da reciprocidade, a gente pode tomá-lo como base nas nossas relações cotidianas aí. Excelente, Paulo, nota 10. João? Tá. E sobre o racismo, gente, assim, a igreja já viveu momentos terríveis, tá? De racismo, sim. Igreja que não entrava pessoas de uma raça, só entrava de outras. A gente já viveu isso. Hoje, eu acho, pelo menos na cultura brasileira, eu não vejo esse problema tão grande, não estou dizendo na sociedade, mas na igreja. Entende? Não estou dizendo que não tenha, mas eu não acho que ele seja motivo para a gente falar, olha, vamos fazer um projeto aqui para que as nossas células aceitem mais pessoas que são de outra raça, ou estrangeiro, ou negro, ou gay, não sei o quê, porque eu acho que há uma abertura e a pessoa é recebida e é bem recebida. Eu acho, posso estar enganado, tá? Mas, nesse sentido, eu vejo que a carta de Tiago, ela alerta, mas a ênfase que ele está dando, que é a ênfase financeira, é a ênfase que ainda precisa ser feita. Tem gente que só quer ser amiguinho de quem tem. Tem gente que só quer ser amiguinho de quem não tem. É o contrário, né? A minha turma aqui, nós é tudo pé sujo. Nós não vamos juntar com os outros. Então, esse tipo de coisa é que Tiago combate também, né? Como a Bíblia toda combate, lá em Provérbios, lá em Deuteronômio, tudo é combatido e precisa ser. Porque, de fato, é uma acepção errônea. Você achar que alguém é mais do que outro, seja por qualquer aspecto aparente, principalmente pelo aspecto financeiro, ainda mais que hoje o aspecto financeiro aparente não é o real. Está cheio de gente aí que parece ser rico. Você olha para o cara, nossa, ele é empresário, mal sabe que ele está quebrado, está falido, está devendo, até a roupa do corpo, como se diz. Ou o contrário, às vezes você acha a pessoa, nossa, fulano nem trabalha e tal, mal sabe que ele vive de aplicação, tem um dinheiro grande lá caindo, e a roupa que a pessoa usa, às vezes não diz o que ela é, o que ela tem. Isso precisa ser entendido melhor pela sociedade. Tiago fala muito disso. Tá bom? Fechados, então. Obrigado. Uma ótima semana. Lembrando que dia 10 não tem aula, por conta do feriado prolongado, mas dia 17 a gente volta com o estudo da carta de Pedro, tá? Se puderem ir lendo, 1 Pedro principalmente, tenta ler as duas. Eu acho que não vai dar tempo de tratar as duas, mas eu vou tentar. Para sobrar mais tempo para Apocalipse, eu vou tentar fazer 1 e 2 Pedro junto. Vamos ver se eu consigo, mas eu não quero atropelar. Quero fazer de uma forma adequada, tá bom? Até mais, então. Obrigado. Então. Até mais, obrigado a todos. Obrigado. Até a próxima. Bom fim de semana. Bom dia, obrigada. Obrigado, turma. Bom final de semana. Tchau.